homem moderno se relaciona com o mundo através de recursos tecnológicos presentes no cotidiano. A modernidade se apresenta como um turbilhão que envolve o indivíduo pelo glamour desenvolvimentista e revolucionário da sociedade moderna. O conhecimento científico e tecnológico tem avançado rapidamente e ocasionado mudanças significativas de ordem social, histórica, econômica e cultural. As transformações promovidas pelas tecnologias trouxeram tensões e uma crise de sustentabilidade, que coloca a questão ambiental em destaque. A degradação ambiental vem se intensificando, o que nos leva a refletir sobre a enorme importância de implantações de programas ambientais voltados para conciliar o desenvolvimento socioeconômico e a preservação do meio ambiente. R$ 99% das coisas que cultivamos, processamos e transformamos irão para o lixo em menos de 6 meses. Cada americano produz 2 quilos de lixo por dia. Todo esse lixo ou é despejado em um aterro, que é um grande buraco no chão, ou ainda pior, primeiro é incinerado e depois despejado no aterro. As duas formas poluem o ar, o solo, a água, sem esquecer que alteram o clima. A incineração é realmente ruim. Queimar o lixo libera tóxicos no ar e cria tóxicos novos e ainda mais perigosos, como a dioxina, a substância mais tóxica conhecida e feita pelo homem. Este sistema, que faz com que nós descartemos coisas que ainda são perfeitamente úteis, chama-se obsolescência programada e obsolescência perceptiva. Ambas têm suas diferenças, mas o mesmo objetivo: incentivar o consumo e impulsionar assim a economia. Obsolescência programada. O que é obsolescência programada? No começo do século passado, houve uma ideia de se fazer com que os produtos industrializados tivessem um tempo de vida curto, ou pelo menos reduzido do que eles poderiam ser feitos, de modo a incrementar o consumo. Há mais produção, havendo mais produção há mais empregos, e isso fomenta a economia. Só que isso tem algumas contrapartidas. O consumo desenfreado gera também uma grande quantidade de resíduos, de lixo. E esses resíduos hoje já são um problema grave. Além do fato de que o próprio consumo hoje já é um problema sério, em termos de comportamento mesmo. Hoje as pessoas se acostumaram a consumir mais do que elas necessitam e, em termos de comportamento, isso também não é uma coisa saudável. Inclusive há alguns estudiosos dessa parte ligada ao comportamento, à economia, que defendem que, na medida em que se diminua a produção, se diminua o consumo, as pessoas também teriam mais tempo para descansar, para curtir a vida, para fazer atividades de lazer, de convívio social, que, na verdade, esse sempre foi um dos grandes objetivos da evolução de tecnologia: conceder ao homem mais tempo para ele conviver com a família, para ele relaxar, para ele se divertir, para ele poder desenvolver novas faculdades. E, no entanto, hoje o que se vê é que a maioria das pessoas vive num ritmo frenético de trabalho, de 8 horas por dia, mais o tempo que gastam em conduções e tal. Então, na verdade, as pessoas perdem no mínimo 10 horas do seu dia em função de um trabalho. O que sobra nesse dia para a família e para outras atividades mais lúdicas é muito pouco. Normalmente as pessoas ficam cansadas, estressadas. Então, no final das contas, toda a evolução tecnológica, tudo aquilo que foi criado com esse objetivo de conceder ao homem uma vida melhor, na verdade, na prática, não acontece. A crise ecológica reflete bem a falência de uma modernidade fundada em um crescimento econômico sem limites. Estatísticas apontam que aproximadamente 40% da terra está degradada e que há o desaparecimento de 13 milhões de hectares de florestas a cada ano.
Políticas públicas que estimulam o uso de transportes coletivos podem ajudar na diminuição da poluição do ar nos grandes centros urbanos. O plantio de árvores, visando neutralizar o carbono, está mobilizando pessoas e empresas. Um exemplo disto ocorre no estado da Bahia. Na época do carnaval, cada trio elétrico precisa plantar cerca de 100 árvores para neutralizar o carbono emitido durante a folia. Seguindo este exemplo, alguns hotéis, empresas aéreas, telefonias móveis e cervejarias fazem inventários para neutralizar suas emissões de gases. Outra possibilidade é a produção de energias limpas, os biocombustíveis derivados da biomassa. Estou aqui para falar sobre a questão do meio ambiente, com o capitalismo, tudo mais, essa coisa sustentável de hoje em dia. Eu até estava ouvindo no carro hoje, quando eu estava voltando para casa, que está tendo um fórum de sustentabilidade lá em Manaus. E isso é uma coisa que está assim, muito em voga hoje em dia, né? No jornalismo, aí, nas discussões também nas ruas, a questão do meio ambiente e como é que a gente faz para salvar o mundo ou preservar o mundo, né? Bom, isso aí hoje em dia é importante porque a cada dia que passa a população aumenta, as pessoas consomem mais e isso faz com que as fábricas caminhem mais, trabalhem mais e mais coisa no lixo, mais fumaça na atmosfera e emissão de carbono, de não sei o quê. Então, acho que assim, a gente não vai estar vivo, eu com certeza não vou estar vivo aqui para ver, mas acho que se o homem não começar, a partir de ontem, não digo nem de hoje, de ontem, começar a preservar as coisas, as pessoas começarem a pensar, as pessoas pensarem no pequeno mesmo, você vai no mercado, pega 500 mil sacos de plásticos para botar sua compra, esse saco demora quanto tempo para sair do mundo, né, para decompor. Então, assim, acho que parte de cada um. Não deve ficar só essa balela dos governos, porque o povo também não faz a sua parte. Várias nações já estão agindo no sentido de mudar o cenário caótico que se anuncia para as futuras gerações. Além do Brasil, também os Estados Unidos da América e a China estão investindo na construção de máquinas destinadas a retirar o dióxido de carbono da atmosfera terrestre. Mas apesar de todas essas ações para conter as emissões de gases nocivos à natureza, sabemos que ainda há muito para fazer. Sendo um ambiente fundamental para a vida, vale destacar aqui os princípios fundamentais associados à sustentabilidade ambiental, para os quais devem se voltar as tecnologias disponíveis a serviço da humanidade. Primeiro princípio: a restrição do uso de energias não renováveis. Estas só devem ser usadas mediante o compromisso de criação proporcional de fontes de energia alternativa. Segundo princípio: o uso cuidadoso das energias renováveis. Nunca devem ser consumidas de forma a exceder sua capacidade de regeneração. Terceiro princípio: a limitação de descarga de substâncias no meio ambiente. Esta descarga não deve ultrapassar a capacidade de assimilação do meio. Quarto princípio: os riscos e o perigo para a vida humana provocados pelo homem devem ser evitados. Ações isoladas ou mesmo atitudes que a princípio parecem pequenas, funcionam, contribuem e servem de exemplo. Cada um de nós pode fazer a diferença com gestos simples, tais como apagar a luz, economizar água, usar transporte coletivo, promover a coleta seletiva do lixo e de outros materiais para reciclagem e também sugerir ações de cunho educacional ecologicamente corretas. Se nos conscientizarmos e percebermos o que estamos fazendo com o mundo e o que ele está se tornando, podemos fazer mudanças em nossas vidas que muitas vezes não vão mudar tanto nossas rotinas, mas aos poucos mudarão o mundo. Eu espero que em algum momento as sociedades percebam que esse consumo desenfreado é pernicioso e que a vida das pessoas pode ser mais simples, mais tranquila, com menos coisas, com uma substituição menos constante do que ela já tem. Hoje em dia a gente vê, por exemplo, celulares que fazem 200 mil coisas e o detalhe de falar quase que ficou em segundo plano. Então, eu acho que é importante ter atenção ao que é efetivamente necessário para que você para que você curta um determinado aparelho, para que você curta um determinado bem e não seja movido por essa coisa que move tanta gente hoje em dia, que é comprar pelo comprar, ter pelo ter, porque o outro tem, ou porque é mais bonito, mais moderno, ou porque a televisão anunciou.